Os objetivos e procedimentos da Justiça Eleitoral visam atender a 3 condições básicas de um processo eleitoral verdadeiramente democrático: eleições imparciais, seguras e rápidas, eficiente dinâmica de votação, apuração e proclamação dos eleitos, e eficácia na garantia da credibilidade do processo eleitoral como um todo. A história do Brasil contada por suas eleições é a história da conquista da cidadania. Cada capítulo dessa jornada representa a evolução das conquistas democráticas. No ano de 1932, a conturbada situação política influiu para que se criasse no âmbito do Poder Judiciário a Justiça Eleitoral. Nascia aí o compromisso de se aperfeiçoar constantemente o sistema eleitoral brasileiro. Principais conquistas do voto. O Código Eleitoral de 1932 criou a Justiça Eleitoral, definindo suas atribuições. Também em 32 foi criado o Tribunal Superior Eleitoral. E o Código fez mais pelo aperfeiçoamento e moralização do sistema eleitoral brasileiro. Introduziu mudanças qualitativas no processo de registro e eleição dos candidatos e criou o sistema de representação proporcional e a eleição em 2 turnos. Em relação aos eleitores, estabeleceu a votação secreta e estendeu o direito de voto à mulher. Pela primeira vez, a legislação eleitoral fez referência aos partidos políticos, embora ainda fosse possível a candidatura avulsa. Em 1937, o Congresso foi dissolvido e a Constituição extinguiu a Justiça Eleitoral. 8 anos depois, em 1945, o Tribunal Superior Eleitoral foi reinstalado, desta vez por meio de um decreto presidencial, tendo como sede o Palácio Monroe, no Rio de Janeiro. Na década de 50, as mudanças qualitativas no processo eleitoral se completaram. O Código Eleitoral de 1950 criou a folha individual de votação, que fixou o eleitor na mesma sessão eleitoral. Outra alteração significativa foi a adoção da cédula oficial de votação. Com a cédula oficial, garantiu-se a liberdade e o sigilo do voto e a apuração dos resultados ficou mais fácil. A máquina de votar e as eleições na era tecnológica. O uso de uma máquina de votar já estava previsto no Código Eleitoral de 1932. Algumas tentativas de criar a máquina aconteceram ao longo de décadas. Em 1978, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais apresentou ao TSE um protótipo para a mecanização do processo eleitoral. De outros tribunais, chegaram contribuições para automatizar as eleições, aumentando ainda mais a expectativa para uma solução. A criação de um sistema eleitoral brasileiro, livre de fraudes, sempre foi um anseio da sociedade. O uso da tecnologia nas eleições possibilitou esta conquista, além de trazer ganho de eficiência no processo eleitoral. Finalmente, em 1985, foi implantado o processamento eletrônico de dados no alistamento eleitoral e no recadastramento do eleitorado. Instituiu-se assim o maior cadastro informatizado da América Latina. Foram conferidos novos títulos eleitorais com uma novidade: o número único nacional. Na eleição presidencial de 1989, foi possível a totalização eletrônica dos resultados das eleições nos estados do Acre, Alagoas, Mato Grosso, Paraíba, Piauí e Rondônia. No plebiscito de 1993, para a escolha da forma de governo, a apuração eletrônica aconteceu em todos os municípios brasileiros. Em 1994, a eleição geral também contou com a totalização de votos inteiramente informatizada. Faltava mais um passo: informatizar o voto. Em 1996, 35% do eleitorado brasileiro votou pela primeira vez utilizando a urna eletrônica. E a urna eletrônica foi gradativamente usada pelos brasileiros. Em 1998, por 75% do eleitorado e em 2000, por 100% dos eleitores. Desde a primeira utilização da urna eletrônica, a maior preocupação da Justiça Eleitoral foi com a segurança e com a transparência do processo eleitoral informatizado.
E a cada eleição são utilizadas ferramentas e métodos mais modernos de segurança da informação. Os partidos políticos, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e qualquer cidadão credenciado na Justiça Eleitoral têm acesso liberado para analisar, em ambiente controlado pelo TSE, os softwares quanto à sua integridade e segurança. Além disso, podem realizar auditorias e participar dos processos de assinatura digital e lacração dos programas. O processo eleitoral brasileiro está em conformidade com a evolução das novas tecnologias do mundo globalizado. A lisura e a rapidez que caracterizam as eleições brasileiras tornam-se referências internacionais até mesmo para democracias mais antigas que a nossa. E o Brasil exporta esse know-how. A urna eletrônica brasileira já esteve presente nas eleições de países como a Argentina, Equador, México e Paraguai. A cada eleição, convidados internacionais vêm ao Brasil ver de perto o grande sucesso que é o uso da nossa urna eletrônica. É a consolidação de um sistema eleitoral seguro, confiável e maduro, que se aperfeiçoa sempre ao ritmo das mudanças tecnológicas. A estrutura da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é responsável por todos os trabalhos que dizem respeito às eleições: alistamento de eleitores, registro e cassação de partidos políticos e candidatos, julgamentos, decisões e expedição de instruções, capacitação de eleitores e mesários, campanhas publicitárias de esclarecimento, organização das mesas de votação, apuração dos votos, realização de medidas de controle para demonstrar a confiabilidade da votação eletrônica, fiscalização da prestação de contas partidárias, proclamação e diplomação dos eleitos. A Justiça Eleitoral garante a seriedade do processo eleitoral, evita abusos e fraudes e preserva os direitos, sempre fiel aos fundamentos da lei. Órgão máximo da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral tem suas principais competências fixadas pela Constituição Federal e pelo Código Eleitoral. Situado no Distrito Federal desde 1960, o Tribunal Superior Eleitoral exerce papel fundamental na construção e no exercício da democracia brasileira. O TSE se articula com os demais estados da Federação por meio de 27 tribunais situados em cada capital e no Distrito Federal, os Tribunais Regionais Eleitorais. Ao TSE, cabe a organização do sistema, o planejamento e a normatização da administração financeira, dos recursos humanos, do material e patrimônio, do controle interno e da organização dos sistemas informatizados. A estrutura da Justiça Eleitoral é assim organizada: o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado e do Distrito Federal, um corpo de juízes eleitorais, e as juntas eleitorais. Da Corte do Tribunal Superior Eleitoral fazem parte 7 ministros. 3 são oriundos do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 representantes da classe de advogados de notável saber jurídico. O TSE elege os ministros para desempenhar as funções de presidente e vice-presidente, dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, elege um ministro para a função de corregedor eleitoral. 7 ministros substitutos complementam a Corte. Mas é nos cartórios eleitorais, nos municípios brasileiros, que o cidadão tem contato direto com a Justiça Eleitoral. Para a Justiça Eleitoral, acima de tudo, está o direito dos brasileiros de exercerem a sua cidadania de forma plena. O que importa é a garantia da lisura das eleições, assegurando o registro fiel da vontade do eleitor
e uma totalização rápida e confiável, tornando cada vez mais legítima a democracia no Brasil.